Olá, começando mais uma hora da magia, o nosso momento de promover grandes alquimias. E para isso, nós recorremos à manipulação das energias, porque a magia é um ato de você movimentar energias, manipulando-as com a finalidade de atingir um propósito. Então, ao passo que a gente manipula essas energias, nós lançamos ao cosmos, ao universo, com bastante fé, certeza, confiança de que as coisas darão certo e que algum resultado positivo teremos a partir de então, isso é certo. Então, sempre precisamos ter essa confiança quando nos dedicarmos a um ato de magia. E dentro desse manuseio das energias, você pode recorrer a energias de diversas fontes. Por exemplo, a energia da natureza, dos elementos, dos planetas, a sua própria energia dos símbolos e a energia dos deuses, que é a chamada energia divina. E nos últimos programas temos nos dedicado a falar sobre esses deuses, essas deusas que são faces sagradas do divino e que podem nos ajudar em determinadas questões da nossa vida. E aí nós estamos no estudo do panteão egípcio, conhecendo deusas da cultura egípcia, que é uma cultura tão inebriante, sedutora, que nos fascina pela inteligência, também pelo seu fator místico, mas pela devoção que o antigo egípcio tinha em torno dos seus deuses. E aí nós conhecemos no programa passado Ísis. Se você está vendo pelo YouTube e ainda não assistiu esse vídeo, procure aí, que já está disponível no canal. E hoje nós vamos falar sobre Néfitis, a irmã de Ísis, uma deusa muito temida, respeitada também, ao meu ver, uma das principais faces do sagrado feminino no antigo Egito, e as pessoas acabam interpretando também de uma forma negativa Néfitis, mas também por não conhecerem a fundo, por não fazerem um estudo acerca dela. Essa é uma deusa que ela nasce junto de Ísis, Osíris, Sete, e é uma deusa que era muito parecida com Ísis. Só que enquanto Ísis estava ligada à vida, como consequência à fertilidade e à magia também, Néfiti estava ligada à morte, à introspecção, uma deusa mais atrelada ao recolhimento. Na mitologia, conta-se que Ísis e Osíris se apaixonaram e formaram um casal divino, e Néfitis formou esse casal com Sete. Enquanto Ísis era uma deusa da vida, da fertilidade, como já falamos, Osíris era um deus inicialmente da vegetação, da abundância, da prosperidade, e depois se tornou, após a sua morte, se tornou o deus do mundo dos mortos, aquele que institui o tribunal de Osíris, que é o tribunal que julga quem já fez a passagem para definir o futuro, o destino daquelas almas. Agora, Sete era o deus da infertilidade, das areias desérticas, do caos, da seca, e ele era o responsável pelas principais secas que aconteciam no Egito ou em regiões regiões mais inférteis. Já a deusa Néfitis é uma deusa que ela passou a se relacionar também com a morte, mas sobretudo com a proteção e o auxílio da pessoa na fase da passagem, quando a alma estava se desvinculando do corpo físico e deixando o mundo dos homens para poder prosseguir em espírito, era Néfitis que auxiliava essas pessoas. Ela era uma deusa muito bonita e muito parecida com Ísis. Num determinado momento, ela se apaixona por Osíris e acaba se transformando em Ísis, deixando a aparência dela ainda mais próxima, seduz Osíris e se relaciona com ele. E aí ela engravida e vai ter o deus Anubis. Só que Anubis, ela não podia criar Anubis, sobretudo porque o consorte dela, Sete, era infértil. E ela, ao que se sabia, também não era uma deusa ligada à fertilidade, à vida, tal como Ísis. Então, qualquer um estranharia
ela ter um filho dessa união com Sete. Então ela abandona o filho dela, Anubis. E aí quando Ísis fica sabendo da criança, que encontraram uma criança, Ísis passa a cuidar, adota, porque Ísis tem muito o arquétipo da grande mãe, tá? E ela cuida de Anubis, tá? Com unhas e dentes, e o Anubis passa a considerá-la também como mãe. Depois, com o passar do tempo, o Anubis vai ser aquele que guia as almas até o tribunal de Osíris, enquanto a Néfitis é aquela que protege a pessoa na passagem. Então nós podemos dizer que Néfitis, além de proteger a pessoa na passagem, tem também relatos interessantíssimos que contam que os antigos egípcios, eles também pediam a Néfitis quando as crianças estavam em vias de nascer. Então, nos momentos não só de gestação, mas também no momento do parto, tá? Néfitis era uma espécie de deusa das mães que estavam gerando, das parteiras, protetora das crianças que estavam vindo a este mundo. Sobretudo porque essas mães também corriam risco de morte na hora que a criança estava nascendo. Então, ou seja, a morte, a passagem é um atributo de Néfitis. Então a deusa Néfitis protegia quando a criança estava vindo ao mundo e também guardava, auxiliava a alma na passagem. Então ela tem a ver com morte, ela tem a ver com início da vida, com esses momentos que são considerados verdadeiros portais, né? A alma que está vindo e a alma que está indo. E Néfitis rege as duas coisas. Foram encontradas estatuetas de Néfitis próximas do leito, né, de mulheres em câmaras locais onde as mulheres davam à luz. Foram encontradas estatuetas de Néfitis no passado, sugerindo que nas maternidades as mulheres pediam muito a proteção e o auxílio da deusa Néfitis. Agora, além de ser uma deusa que ajuda nessas ocasiões, ela se transformou em Ísis, então ela fez o ato da metamorfose. Então também é uma deusa ligada à mudança de forma, à transformação, à criação de um encantamento, seja com a finalidade de seduzir alguém, algo, tá? Mas ela é uma deusa que rege também a isso. Néfitis, na mitologia, vivencia um momento em que ela se vê tendo de escolher se ela fica do lado da irmã Ísis ou se ela fica do lado do cônjuge Sete. Por quê? Sete armou uma emboscada para Osíris, porque ele invejava o irmão dele, e acabou por tirar a vida do Osíris, tá? E ainda o fez em pedaços, né? Sete, ele acaba esquartejando o Osíris na mitologia. Os pedaços são todos espalhados pelo Antigo Egito. E é claro, ela se vê ali entre a irmã, que estava sofrendo pela perda do marido, né, do amado Deus, que era o companheiro dela. Néfitis tem de escolher se ela vai ficar ao lado de Ísis e ajudá-la, ou ao lado de Sete para reinar junto dele. E ela escolhe pelo lado certo. Ela vai ao lado de Osíris, se vira contra o consorte dela, e junto a Ísis ela vai procurando pelos pedaços de Osíris para que Ísis possa devolver a vida, tá, a Osíris. Então nós temos aí uma deusa, ela é tida como uma deusa negra. O que é importante a gente explicar quando a gente fala sobre deusa negra? Isso não tem a ver com a cor da pele, tá? Não é negro na expressão racial. Mas quando a gente fala de uma deusa negra, nós estamos falando de uma divindade, né? A deusa negra é aquela deusa ligada ao mistério, à sombra, à escuridão, aquilo que não se pode enxergar, aquilo que não se pode ler com facilidade, tá? Esta é a deusa negra. Então, a deusa negra é o arquétipo da grande mãe misteriosa, que a gente não sabe como vai agir, e pode agir com uma condolência ou pode agir na fúria. E as deusas que são mais imprevisíveis, furiosas, misteriosas, das quais não se pode esperar exatamente qual vai ser a conduta,
são tidas como deusas negras ou faces da deusa negra. E Néfetis é uma delas, tá? Porque ela é uma deusa um tanto imprevisível, tá? A gente não pode esperar pelos atos dela, tá? É uma deusa, até falando nisso, da questão de deusa da sombra, e nós já mencionamos que é uma deusa aqui ligada também à morte. Vocês sabiam que o local onde ficava os corpos mumificados, que foram os sarcófagos, eles eram também todos consagrados a Néfetis. Muitos desses sarcófagos apresentavam inscrições que eram como se fossem preces à deusa Néfetis para guiar o desencarnado. Então o grego, ele acreditava muito no conceito da vida após a morte. O grego não, o egípcio, tá? O grego também. Aliás, essas civilizações antigas, a maioria delas, o grego acreditava, tanto é que ele tinha Hades, que era o deus do mundo dos mortos, tá? E o egípcio também, tal como ele tinha Osíris, que presidia o tribunal dos mortos, o tribunal de Osíris. Então, por acreditar na vida após a morte, o egípcio tinha os seus rituais de mumificação. Esses rituais envolviam, abrir o corpo, os órgãos eram todos retirados de lá e colocados numa espécie de um cântaro. Esse cântaro era dedicado à deusa Néfetis. Aí então o corpo passava por processos para que acontecesse a conservação dele, tá? Já sem os órgãos, maquiagem, tá? E depois acontecia todo o processo de mumificação. Eles acreditavam que o corpo tinha que ser conservado, até mesmo para, se em um determinado momento, o espírito decidisse retornar, por algum motivo. Os principais bens ou posses, objetos de apreço material ou emocional, também eram colocados juntos em muitos sarcófagos, tá? Justamente para que aquele espírito compreendesse que o que é dele estava guardado para ele, que ninguém iria tocar ou fazer mau uso. Então, todo esse ritual de mumificação, visando que o espírito estivesse em paz, que o corpo dele estava sendo conservado, assim como algumas posses, era um ritual dedicado à deusa Néfetis, tá? Então, era uma deusa muito ligada a toda essa temática de morte. Eu até acho importante, para você que se identifica com as divindades, essas deusas que nós estamos apresentando aqui a cada episódio, quando você tiver alguma situação, que é claro, a gente não quer passar por isso, mas uma situação em que você está vendo que alguém está em vias de fazer a passagem, ou fez a passagem, está fazendo, você pode pedir a deusa Néfetis que proteja essa pessoa, esse espírito, que esteja bem do outro lado, que ela possa guiar a este espírito, tá? Então, fazer um ritual em torno disso, acender uma vela com esse pedido a Néfetis, é algo que nós podemos fazer, pedindo por proteção e por força, porque quem está fazendo a passagem, enquanto nós estamos perdendo a pessoa, aquele que está fazendo a passagem está perdendo todo mundo. Então, é difícil para a gente. Imagina para quem está indo embora, que está perdendo praticamente a vida como um todo, e tudo aquilo que foi construído. Está ganhando também um monte de outras coisas, mas até perceber isso, passa por um processo de sofrimento. E Néfetis é uma deusa que pode transferir força, a essas almas, para que possam passar por isso com um pouco mais de calma e tranquilidade. Agora, é uma deusa que nós podemos também pedir para que nos torne invisível de tudo aquilo que a gente não percebe, mas que nos ronda e que pode chegar a nos prejudicar. Porque existem muitos males ocultos que estão nos rodeando e a gente nem sempre percebe. Por vezes a gente não escuta a nossa intuição, a gente não escuta os alertas, porque a nossa cabeça está em outras coisas, nas preocupações, nos compromissos, nas responsabilidades, tá? Então você pode de repente pegar uma espécie de uma pirâmide, tá? Se você conseguir um objeto em forma de pirâmide,
e aí você vai colocar o seu nome ou a sua foto por debaixo da pirâmide, tá? E aí você vai colocar um cristal negro em cada uma das pontas, tá? Da pirâmide. É claro, a pirâmide ela é para cima, né? Mas ela tem ali embaixo uma base, tá? E aí nessa base você põe de cada lado um cristalzinho negro ligado à proteção. Você pode colocar turmalina negra, pode colocar obsidiana, pode pôr ônix ou ágata negra. Se quiser, pode até colocar um de cada, tá? E aí você acende uma vela negra em honra a Néfites, pedindo: ó deusa dos mistérios, clamo a ti, Senhora do mundo oculto, peço que me oculte de todos os males que me rondam e que eles sejam todos dissipados. E aí você acende um incenso ligado à limpeza. Pode ser sálvia, pode ser lavanda, qualquer incenso que faça a função, rosa branca, e deixa queimando, tá? Então, esse é um ritual que nós podemos fazer, inclusive na ocasião da lua negra. A lua negra na Wicca, na bruxaria, é um momento que é ligado à deusa negra, que é essa grande deusa que eu te disse, que tem a ver com o mistério, com o oculto, com o imprevisível, e que tem faces, que são facetas dela, né? Desmembramentos, como Néfites para os egípcios, Perséfone para os gregos, Hécate também para os gregos, Kali para os indianos, tá? São deusas negras, deusas sombrias, temidas, respeitadas. Néfites é uma delas. E aí, quando acontece a lua negra, que é esse momento de poder? Sempre nas últimas noites da lua minguante. Nas 3 últimas noites da lua minguante, que é quando ela está se preparando para vir com força total, trazendo a fase da lua nova, que é uma fase, né, que o céu fica escuro, né, quase sem iluminação trazida pela lua, né? A lua não reflete ali muito a luz do sol, então fica às vezes só um filetinho. Isso acontece na lua nova. Então, nas 3 noites que antecedem a lua nova, temos a chamada lua negra, que acontece ainda no finalzinho da fase da minguante. E na lua negra nós honramos a deusa negra e suas faces, aquela que tiver mais a ver com o nosso momento, pedindo que nos abençoe, fortaleça, que nos proteja. Então é uma ocasião muito propícia para você fazer magias visando superação de alguma coisa que está muito difícil, que você está precisando de muita força, tá? Se você precisa passar por um processo de renascimento, do qual você se vê sem energia, exaurido, porque você viveu uma situação muito difícil, né, de perdas, e você está sem força para continuar, mas você precisa se refazer, você precisa renascer, se reinventar. A lua negra é um momento para isso. Para você trabalhar superação, coragem, tá? Coisas que você precisa vencer, difíceis que de repente estejam te estafando, e proteção. Quebra de magia também, a lua negra é ótima, tá? Proteção contra o obsessor, contra a magia, contra feitiço, contra situações difíceis, tá? Na lua negra que nós trabalhamos tudo isso, que é um momento, um período dedicado à deusa negra e a todas aquelas que são desmembramentos dela. E aí Néfites é uma das deusas. Então esse ritual com a pirâmide, com os cristais negros, com o incenso de limpeza, a sua foto, visando te proteger de tudo que está ocultado, né, e uma vela negra, você pode fazer nessa ocasião que é a lua negra. E aí você peça que ela te proteja de desencarnados, espíritos obsessores, sofredores, que te proteja de praga, que te proteja de magia mandada, que te proteja de inveja, de gente que está vibrando contra você, desejando o seu mal. Você vai estipular tudo isso, tá? E aí você agradece a Néfites e deixa a velhinha queimando até o final, tá? Um animal ligado à deusa é a serpente, a cobra, tá? É um animal poderoso, né? Ligado a deusa Néfites, tá? Então, essa é a senhora
dos túmulos, protetora das parteiras, das mulheres que estão aí gestantes, né, em vias de dar à luz, e também protetora daqueles que estão fazendo a passagem e dos familiares que estão tendo de se despedir de alguém. Então, assim Néfites faz um fio de conexão entre vida e morte, nos ensinando através dela a nos preparar para novas vidas e também para a passagem de entes queridos. E sempre que você precisar, né, você pode recorrer a essa deusa, como a qualquer uma delas, desde que você estabeleça uma conexão. E conexão a gente consegue com base no estudo, estudando sobre a divindade, conhecendo seus mitos, suas formas de culto, e também através de meditações e rituais que vão nos aproximando ali daquela energia, tá? Então, basicamente é isto, gente. E Anubis, né, o filho de Néfites, é o deus com a cabeça de chacal, né? Nós temos imagem dele aqui para vocês, e é um deus que é muito conhecido, né, e muito respeitado, também ligado aos mistérios, assim como Néfites, tá? E é ele que conduz na mitologia egípcia o desencarnado até o tribunal de Osíris para que chegue em segurança. E aí, gostou desse conteúdo? Fala para mim aqui embaixo nos comentários, para quem está vendo pelo YouTube. Você que está assistindo pela TV, eu quero lembrar que, se quiser rever esse vídeo ou qualquer outro que tem conteúdos sobre as deusas, né? Já falamos inclusive sobre deusas gregas, é só você se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon Oficial. Lá todos os vídeos da nossa Hora da Magia estão disponíveis para você, tá? E quero te convidar a continuar assistindo também essa sequência de vídeos que ainda falaremos sobre outras deusas do panteão egípcio, ensinando para você um pouco sobre o culto, né? Sobre os mitos e rituais que vocês podem fazer para acessar estas energias. Também quero te convidar a me seguir no Instagram, @eduscarfon, tem conteúdo inédito todo dia, tá? E também quero falar para você que eu continuo atendendo com tarô. Se você precisar de orientação, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou te passar agora, que é o código 11, número 97374 5755. É esse o número, 11 97374 5755. Pessoal, também não podemos deixar de falar que o livro Segredos da Paranormalidade está um sucesso e pode ajudar você a desenvolver os seus poderes paranormais, porque é um verdadeiro manual que fala sobre como entrar em transe, como desenvolver a clarividência, a mediunidade, telepatia, clareaudiência, psicometria, que é quando a gente sente energia de objetos e consegue captar, falar sobre o dono desses objetos. Então, tudo isso está nesse livro, em que eu até compartilho, né, algumas das experiências vividas com paranormalidade. E também falo ali sobre magia psíquica, que é a magia que você faz com a sua própria energia, com a sua mente, tá? Então, tudo isso está disponível nesse livro, que é um lançamento, né, da Madras Editora, né, uma parceria entre eu e a Madras, e que vocês conseguem adquirir tanto pelo site da Madras, né, que entrega em qualquer lugar do mundo, quanto pelo site da Astral TV, que é o astraltv.com.br. Adquirindo por lá, eu envio para você devidamente autografado, com uma mensagem bem bonita e com marcador de páginas lindíssimo, tá? Então, se você ainda não tem os seus segredos da paranormalidade, adquira e bora desenvolver aí os nossos dons, as nossas capacidades paranormais. Bom, quero agradecer muito você pela companhia e quero desejar que Néfites esteja protegendo você de todos os males que você não consegue ver. Bênçãos brilhantes na sua vida e até o próximo programa. Tchau, tchau.